Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luciano Rosa, sou professor de Contabilidade e Custos do Estratégia e o nosso tema nessa aula é apuração do custo. Vamos para o slide? Contabilidade de custo, o tema é apuração dos custos de produção. Essa parte a gente costuma chamar de questões de 3 razonetes. Durante a explicação vocês vão entender por quê, né? Então vamos começar a falar da apuração dos custos de produção. Volta para mim um instantinho. Pessoal, todo mundo já deve ter visitado ou ter visto em filme, ou talvez trabalhe numa fábrica. Quando a gente fala numa fábrica, a gente imagina um monte de máquina, pessoal trabalhando lá, né, uma agitação, os materiais passando, às vezes tem uma esteira rolante lá, os materiais vão passando, né, por essa esteira e vai acontecendo a produção. No mundo real, para apurar custo de produto, é bem complicado. Imagina uma fábrica que tenha milhares de componentes, que tenha processos de produção complexos, então fica complicado. Para as questões de concurso, fica tudo mais simples. Vamos voltar para o slide? Para a questão de concurso, os custos são matéria-prima, mão de obra, e os custos indiretos de fabricação, o CIF. Poxa, mas e o seguro da fábrica, a energia elétrica da fábrica, salário do supervisor da fábrica, depreciação das máquinas? Pessoal, entra tudo no CIF. Então, o que compõe o custo para as questões de concurso? Matéria-prima, mão de obra e os custos indiretos de fabricação. Tudo o resto que não for matéria-prima e mão de obra acaba caindo aqui. Algumas questões dão o CIF aberto, né? Ao invés de falar de uma maneira geral, custos indiretos de fabricação, fala na depreciação das máquinas, energia elétrica da fábrica, seguro da fábrica. Não tem problema. Quando isso acontecer, considera que todos esses custos que não são matéria-prima e mão de obra estão indo para o CIF. Vamos continuar. Volta para mim um instantinho. Pessoal, vamos recordar quais são os conceitos, né, referente ao custo. Esses conceitos que nós vamos ver agora são baseados no livro Contabilidade de Custo, do professor Eliseu Martins. Vamos voltar para o slide? Custo de produção do período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. Então, nós temos lá um determinado período. Vamos supor o mês de janeiro. O custo da produção do período é tudo o que ocorre dentro da fábrica, todos os custos que ocorrem neste período aqui, dentro do mês de janeiro. Então, a mão de obra dos funcionários referente a janeiro, depreciação das máquinas referente a janeiro, o aluguel da fábrica, se a fábrica for alugada, referente a janeiro, entra tudo no custo da produção do período. Custo da produção acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Pode conter custos de produção também de períodos anteriores, existentes em unidades que só foram completadas no presente período. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso mês de janeiro. Aqui, a empresa começou um lote de produção e terminou. Aqui começou outro lote e terminou.
Aqui começou outro lote e passou lá para o outro lado. Bom, vamos falar que terminou também por enquanto, vai. Começou aqui e terminou. Isso, como nós já vimos, é o custo da produção do período. Agora, ela pode ter um lote que começou no mês anterior, começou em dezembro, e só foi terminar em janeiro. Esse lotezinho que nós desenhamos aqui, ele começou no mês anterior, não terminou, aí ele foi terminar em janeiro. Então, qual é a diferença do custo de produção do período? O custo de produção do período só pega esta parte aqui, que foi custo em janeiro. Já o custo da produção acabada pega todos os lotes, tudo que terminou dentro do mês. Então, o custo da produção acabada vai incluir esses 3 que começaram e terminaram no mês, e mais este lote aqui, que começou no mês anterior e terminou neste mês. Por isso que consta aqui, né, que pode conter custo de produção de períodos anteriores, existente unidades que só foram completadas no presente período. Ou seja, parte do custo deste lote aqui ocorreu em dezembro e foi terminado em janeiro. Então, ele entra para o custo da produção acabada de janeiro. Vamos para o próximo conceito. Custo dos produtos vendidos é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo vendidos. Pode conter custo de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham sido produzidos em diversas épocas diferentes. Isso aqui é o que a gente está acostumado a ver na demonstração de resultado, né? Custo dos produtos vendidos. Começa lá, receita, aí o custo dos produtos vendidos, aí apura o lucro bruto, depois as despesas, lucro líquido, enfim. É este valor, o custo, né, este conceito aqui, custo dos produtos vendidos, que vai para a demonstração de resultado. Volta para mim, Santinho. Pessoal, nós já dissemos, né, que para questões de concurso a gente trabalha com matéria-prima, mão de obra e os custos indiretos de fabricação. E nós vamos trabalhar também com 3 razonetes. Toda a complexidade, tudo que é difícil de se apurar em custos numa empresa real, para as questões de concurso, vão se limitar a 3 razonetes. Então vamos voltar para o slide, vamos começar a estudar esses razonetes. O primeiro é o estoque de matéria-prima. As questões vão informar um estoque inicial, mais as entradas, que no caso são as compras de matéria-prima, menos as saídas, e vamos apurar um estoque final. Normalmente, as bancas informam o estoque inicial, as compras e o estoque final, para você apurar a saída. A saída do estoque de matéria-prima, bom, vamos lá. A empresa tem um determinado estoque inicial de matéria-prima, ela faz uma ou mais compras no mês, recebe a matéria-prima, e o pessoal da produção começa a requisitar a matéria-prima para entrar no processo produtivo. Então, as compras são as entradas do estoque de matéria-prima e a saída vai para a produção. E aí, a gente cai no segundo razonete, que é o estoque de produtos em elaboração. Volta para cá um pouquinho.
Pessoal, às vezes aparece como estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos em processo, produção em andamento, estoque de produtos em andamento. É tudo a mesma coisa, tá? É tudo, aqui está se retratando aquilo que vai acontecer na produção. Então vamos voltar para o slide. Aqui também vai ter um estoque inicial, mais diversas entradas. Então a saída do estoque de matéria-prima entra aqui, matéria-prima. Aí a questão deve informar no valor de mão de obra. Vai entrar aqui também para compor o custo da produção, mão de obra direta, e os CIFs, os custos indiretos de fabricação. Tem uma saída, e aí a gente apura um estoque final. Bom, então até o momento está assim. A empresa tem um estoque de matéria-prima, ela faz compras de matéria-prima que entram aqui, né, uma entrada do estoque de matéria-prima, e durante o mês o pessoal de produção vai requisitando a matéria-prima. Essas saídas do estoque de matéria-prima vão para o estoque de produto em elaboração, ou estoque de produtos em andamento, ou estoque de produtos em processo. No estoque de produtos em elaboração, tem um estoque inicial, aí vai entrar a matéria-prima do mês, a mão de obra do mês e os custos indiretos de fabricação. À medida em que a empresa vai trabalhando e vai completando os lotes, eles vão saindo do estoque de produtos em elaboração e vão para o estoque de produtos acabados. Estoque de produtos acabados. Também tem um estoque inicial de produtos acabados. A saída do estoque de produtos em elaboração, quando o produto fica pronto, é uma entrada no estoque de produtos acabados. À medida em que a empresa vai vendendo, vai aparecendo, vai saindo, né? As mercadorias vão saindo, vai surgindo aqui o custo dos produtos vendidos, que são as saídas. E também vamos apurar aqui um estoque final. Nós podemos trabalhar com os 3 razonetes. Ou podemos usar também a fórmula universal, que é saldo inicial mais entradas menos saídas igual saldo final. Ou, aplicada a estoque, a gente pode falar o estoque inicial mais entradas menos saídas igual estoque final. Essa fórmula serve para tudo, tá? A gente costuma falar que é fórmula universal. Volta para mim um instantinho. Pessoal, mais uma fórmula para memorizar? Pô, não aguento mais, né? Só tem coisa para memorizar, fórmula. Dessa fórmula aqui, gente, ninguém pode reclamar. Todo mundo aprendeu essa fórmula no 2º ano de primário, quando a sua tia falava assim: Joãozinho tinha 5 balas, ganhou mais 4 do seu tio e deu 2 balas para o seu irmão. Gente, a mesma coisa. Saldo inicial, mais entrada, menos saída, vai chegar no saldo final. Vamos voltar para o slide? Se a gente estiver trabalhando com razonete, saldo inicial, mais entradas, menos saídas, vai dar saldo final. Então, essa fórmula aqui, todo mundo já conhece. Isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Agora vamos dar uma olhada
com mais atenção no estoque de produtos em elaboração e no estoque de produtos acabados. Aqui, como nós falamos, né, vai ter um estoque inicial, depois vai entrar matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação do mês. Aí tem as saídas, né? E o estoque final. Isso aqui é o custo de produção do período. Vamos dar uma olhada de novo no conceito? Custo de produção do período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. Nós vamos achar este conceito aqui, fora o estoque inicial. O estoque inicial é de anos anteriores. Aqui, onde tem a matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação, é o custo de produção do período, para determinado mês. Aí tem a saída do estoque de produtos em elaboração. A saída do estoque são os produtos que terminaram no mês. Então, aqui nós temos o custo da produção acabada. No estoque de produtos em elaboração, a saída é o custo da produção acabada. Aí no estoque de produtos acabados, nós também vamos ter lá um estoque inicial. A saída do estoque de produtos em elaboração é uma entrada no estoque de produtos acabados. Pessoal, como funciona? A empresa foi fazendo os produtos durante o mês, foi contabilizando tudo no estoque de produtos em elaboração. À medida em que termina o estoque em elaboração, ele vai para o estoque de produtos acabados. Então, a saída do estoque de produtos em elaboração são os produtos que terminou, vai para o estoque de produtos acabados. Então, essa entrada aqui também é o custo dos produtos acabados. É o mesmo número, tá? É o mesmo valor. Aí, dentro do estoque de produtos acabados, ocorre a venda. Isso gera uma saída do estoque de produtos acabados. E a saída é o custo dos produtos vendidos. Que é mais um conceito, custo dos produtos vendidos. Então, se a questão pedir custo de produção do período, custo da produção acabada ou custo dos produtos vendidos, o custo da produção do período nós vamos encontrar aqui, no estoque de produtos em elaboração. O custo da produção acabada nós vamos encontrar como saída no estoque de produtos em elaboração ou entrada no estoque de produtos acabados. E o custo dos produtos vendidos é a saída do estoque de produtos acabados. Bom, aqui é só o que nós já tínhamos falado, né? Uma letra melhor. Então, são 3 razonetes, razonete do estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos acabados. À medida em que a matéria-prima passa para a produção e depois para produtos acabados, vai ocorrendo uma movimentação entre esses estoques. A compra de matéria-prima que entra no estoque de matéria-prima, ela sai para o razonete, né, para o estoque de produtos em elaboração. Dentro do estoque de produtos em elaboração, nós temos esses itens aqui, que é o custo da produção do período. À medida em que a fábrica vai trabalhando e vai completando os produtos, que eles vão saindo para o estoque de produtos acabados, aparece
o custo da produção acabada. Aparece aqui nos dois razonetes. E a saída do estoque de produtos acabados é o custo do produto vendido, que é o que vai, é um número, né, que vai para a DRE, para a demonstração do resultado do exercício. Ok? Volta para mim um instantinho. Pessoal, de início assim parece muita coisa, tá? Mas depois que a gente fizer alguns exercícios, que vocês acostumarem com essa metodologia, fica bem fácil para resolver. Alguns livros de custos apresentam uma fórmula gigantesca para resolver esse tipo de questão. Uma fórmula que tem um monte de itens. Na verdade, a mesma coisa que se faz, os mesmos cálculos que a gente faz com essa fórmula, a gente faz com os 3 razonetes. Com a vantagem de que é mais lógico, né, trabalhar assim, mais rápido, e a gente percebe, né, a movimentação que ocorre mesmo dentro da fábrica, que entra a matéria-prima, vai para a produção, da produção vai para o produto acabado, e fica bem mais fácil trabalhar. Com os 3 razonetes, ou com aquela fórmula universal, né, estoque inicial mais entrada menos saída igual ao estoque final, a gente mata as questões desse tipo, as questões de custo de produção. Não precisa decorar aquela fórmula gigantesca. Se você já decorou, trabalha com essa fórmula gigantesca e consegue resolver rapidamente, continua com ela, não precisa mudar. Se você ainda não decorou, tenta usar essa metodologia que é bem fácil, né, depois que a gente acostuma.